E aí, gente, glória a Deus. Hoje, como vocês sabem, vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai ser um Worship Talk, então vai ser muito, muito bom. E agora a gente quer fazer um momento de ministração e esse momento também vai ser diferente. A gente acredita no poder que tem a palavra de Deus e a gente quer ministrar a palavra de Deus nos corações de cada um. A gente foi ministrado por ela, a gente foi ministrado pelo Espírito Santo e a gente conversou esses dias, a gente separou alguns pontos que nós três aqui sentimos e a gente quer compartilhar com vocês hoje. Glória a Deus. É isso aí, família. Tata tem a liberdade aí também para falar com a gente aqui. Eu acho que o mais interessante, né, Ana e Tata, foi que durante a semana a gente foi fazer uma reunião para justamente comentar sobre esses 3 pontos e o Espírito Santo ele falou exatamente a mesma coisa com as 3 no secreto. E aí quando a gente começou a conversar, uma foi testificando a outra. Amém, é isso, glória a Deus. Inclusive eu citei, né? Falei, cara, eu achei que eu estava ficando louca porque parecia que só eu estava indo nessa direção, mas o Espírito ele testifica na comunhão, amém? E a gente quer abordar aqui 3 pontos rápidos com vocês nessa ministração, acerca do nosso posicionamento como cristãos, como igreja, aí mediante as circunstâncias externas, mediante aos últimos acontecimentos, né? E o primeiro ponto, presta atenção, deixa Deus ministrar no teu coração em nome de Jesus. Para aí o que você está fazendo agora, se concentra na palavra de Deus, amém? Essa daqui é a fonte inesgotável, daqui, sabe, é onde vem o nosso refúgio, nossa fortaleza, e nós vamos falar dessa palavra. Então, fica com a gente, presta atenção em nome de Jesus. O primeiro ponto é: Jesus, ele é a nossa fonte, ele é o nosso padrão. A gente sempre deve voltar à fonte, a gente sempre deve voltar ao padrão, mediante a tudo que tem acontecido, sabe? O nosso padrão não deve ser o que as pessoas postam, não deve ser simplesmente as coisas que estão passando na reportagem, na TV, mas o nosso padrão é Jesus, a figura dele, os feitos dele, os ensinamentos dele, como ele se portava, como ele agia frente ali os acontecimentos da sociedade, sabe? E tudo isso está aqui, gente, essa é a fonte, sabe? Em Colossenses 1, de 15 ao 18, fala sobre a nossa essência, a nossa referência, amém? Eu vou ler aqui. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém. Cristo é o cabeça, Cristo é a nossa referência exata, é a nossa expressão exata de como devemos ser, do que devemos fazer, amém? E a partir da perspectiva de quem Ele é, a partir da perspectiva bíblica sobre a nossa referência, sobre o nosso padrão que é Ele, nós então formamos a nossa identidade, sabe? A partir de quem Cristo é, nós então descobrimos mais sobre quem nós somos, sobre o que nós podemos nele, a fim de que sejamos parecidos com Ele, sabe? Numa sociedade divergente, numa sociedade talvez massiva, né? Onde muitas pessoas falam da mesma coisa, existe ali a identidade de Cristo, a individualidade dEle, o que Ele é, e a nossa identidade firmada e focada nele vai também fazer com que nós sejamos a diferença, nós façamos a diferença nessa sociedade, sabe? Vai fazer com que nós possamos jorrar da fonte inesgotável que é a palavra dEle, sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre os acontecimentos que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Não é sobre o que a gente faz, não é sobre o que a gente necessariamente deixa de fazer, sabe? Mas é sobre a essência de Jesus que está dentro de nós, a partir do nosso conhecimento profundo e íntimo com Ele. Isso é a nossa identidade. Assim como fala lá em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial.
Exatamente. Quando Jesus ele falava, ele impactava, ele deixava as pessoas perplexas e sem palavras, porque ele buscava a face do Pai. Assim nós devemos buscar a face do Pai, a face de Cristo, para que possamos ser como Ele, parecidos com Ele, agirmos como Ele, e o que nos leva a estar em uma posição fora da massa, isolada da massa. A gente não deve ir com a massa, a gente não deve se posicionar só porque muitas pessoas estão se posicionando, a gente não deve compartilhar só porque muitas pessoas estão compartilhando, mas necessariamente, sabe, a gente precisa buscar e estar alinhado com aquilo que Jesus Cristo está dizendo, com aquilo que Ele está falando, com aquilo que Ele está ministrando sobre nós, sobre a nossa igreja, né? Então isso é muito importante, gente, sabe? Jesus, Ele não se baseava nunca pela multidão, Ele nunca ia pela multidão, mas a gente sempre notava, lia que Jesus, Ele ia buscar do Pai, Ele ia buscar no secreto, sabe? A conduta que Ele tinha, as palavras que Ele proferia, tudo isso vinha direto do alto. Ele não se movia apenas pela multidão, apenas pela massa, mas Ele ia direto à fonte, assim como nós também devemos ir direto à fonte. 1 Coríntios 2, de 12 a 16 diz... Antes de ler esse versículo, eu queria lembrar, a gente estava até nessa conversa, nessa reunião, né, de nós três, a gente estava falando, nossa, se o que a gente está falando está agradando todo mundo, alguma coisa está acontecendo de errado. Se a gente está falando e está todo mundo, isso aí, não sei o que, se a gente está nessa posição, eu não digo se nós estamos sendo usados por Deus e Deus está se movendo através de nós, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer quando a gente acaba virando imitadores das pessoas, assim, né, a gente acaba replicando, copiando, e isso gera muitos comentários, gera muitos compartilhamentos agora nesse tempo, né? E tem alguma coisa de errada, porque nem Jesus foi assim. Jesus, Ele não nos ensina a agradar todo mundo, Ele não nos ensina ir com a massa, falar o que está todo mundo falando. É isso mesmo que a Tata está dizendo. Isso é algo muito importante, muito especial mesmo, que a gente tem sentido de Deus. A gente quer muito que vocês abram os corações, porque a gente passou por isso, a gente precisou lá no nosso secreto abrir nosso coração, e Deus transformou a nossa mente, e eu creio que Ele quer fazer isso hoje na vida de cada um de nós. E eu vou ler aqui 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, mas elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Isso é muito importante. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. E somos transformados e renovados pela mente de Cristo, dia após dia. E, queridos, então, apenas retomando, Jesus é o nosso padrão, Ele é a nossa fonte inesgotável. A partir de quem Ele é, nós então formamos quem somos na perspectiva do Pai. E a partir da nossa identidade, a partir de quem somos, nós então buscamos dele para não fluirmos com a massa, mas para voltarmos o nosso coração e o alinharmos com aquilo que Ele tem dito, com aquilo que Ele quer fazer. E sabe, o que eu mais desejo e anseio é que nós como igreja possamos estar alinhados com a agenda do céu. Sabe, possamos estar conectados com aquilo que flui do coração do Pai e não apenas com aquilo que muitos dizem, com aquilo que muitos compartilham, sabe, mas que o nosso templo no secreto, ele flua tanto, ele seja tão profundo, sabe, que a fim de que seja suficiente, a gente não precise muitas vezes nem gastar tanta energia com coisas que não vão levar a gente mais profundo. E é isso, gente, espero que o Espírito tenha falado com vocês aí. Nós estamos aqui também, vamos continuar esse Oxistalk, né? E tem surpresa também, né? Lá no grupo das meninas vai ter uma surpresa. É verdade, gente. Meninas, principalmente vocês, fiquem atentas aí que a gente vai lançar uma novidade essa semana. E só para finalizar esse momento, a gente também orando e conversando, a gente entendeu que a maior transformação que Deus quer curar nas nossas vidas, Ele quer transformar o nosso caráter, nossa maneira de pensar. E isso é muito importante, é isso que a gente precisa, é isso que Deus
quer fazer em nós, quer fazer em cada um de vocês, meninas, meninos. Então, abra o seu coração e realmente deixa o Espírito Santo transformar seu jeito de pensar. Isso Amém. que a gente mais sentiu, né? Exatamente. Glória a Deus, queridos. Agora a gente vai ficar com a programação, não menos especial, mas vem aí um garotinho. Glória a Deus, queridos. Boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Gostaria de ouvir essa resposta, mas estamos conectados nesse momento. Vocês viram que a reunião de hoje é um pouco diferente e, assim como as meninas falaram bastante aqui de reunião, né? Acho que Deus tem nos trazido a esse entendimento de que quando a gente vem aqui, estarmos aqui no culto, estarmos aqui na igreja, é uma reunião dos cristãos. Que se chama a Igreja Cristã da Família. Essa parte da igreja, essa localidade, essa comunidade que se chama Cristã da Família do Butantã, ou Família Butantã, como você quiser, ou Oxis, Família Oxis, Família Sinai, Família Coutinho, família o que for. Mas acho que Deus tem nos trazido a esse novo entendimento, de que aqui nós nos reunimos como corpo. Aqui é a Assembleia dos discípulos de Cristo. É um dos lugares que eu gosto de reunião. Então a gente quis trazer esse formato um pouco diferente, em que as meninas falam, os meninos falam, a presença ilustre do nosso pastor. E eu acho que esse é um tempo que uma das coisas que eu mais tenho sentido falta é de liderança, é de referência. Isso eu digo tanto nas igrejas quanto até no mundo, nos governantes, na política, nas empresas. Acho que nos falta liderança, líderes que ouvem a voz de Deus, por mais que às vezes a pessoa não se considere cristã, mas se é líder, tem que carregar os princípios de Deus, tem que carregar o caráter de Cristo, e tem que se virar para conseguir. Nós que temos o Espírito Santo, temos uma direção. Quem não tem, tem que se virar para conseguir, mas todos nós somos chamados para proclamarmos o reino, ou seja, levarmos os princípios de Deus a todas as nações, a toda a terra. Então aqui a gente quis trazer um pouco disso, falar um pouco mais abertamente dessas questões, porque exatamente para nos trazer um pouco mais de referência. Acho que talvez nós ainda estejamos crescendo na vida cristã, amadurecendo como liderança, como homens, como mulheres de Deus, como discípulos, mas Deus nos colocou aqui por um motivo, e Ele nos deu autoridade para falar sobre algumas coisas. Então a gente tem que se colocar na brecha para que você seja fortalecido e para que você um dia possa estar nessa posição. Para que você, talvez não nessa posição, mas liderando alguém, ou discipulando alguém, ou evangelizando alguém, ensinando alguém algum curso, sei lá, fazendo uma célula na sua faculdade, na sua escola. Deus nos chamou para essa posição também de referência, seja onde for, seja lavando o banheiro, seja arrumando as cadeiras, seja falando, pregando, seja tocando, seja fazendo o que quiser. Ele nos colocou nessa posição e a gente tem que ter um caráter aprovado. Então, bora? Vamos para cima. Amém. Tá certinho aí? Vamos começar aqui então, nosso talk, já que o Gabriel já introduziu muito bem. Acho que é essa mesma dinâmica que a gente quer trazer aqui. O nosso tema aqui é sobre liderança e o que você tem a ver com isso. Então, fica aí ligado, manda para o máximo de pessoas que você conseguir aí. Quem não está, da nossa família que não está participando aí da live, clica no aviãozinho e manda para ela. Então, liderança, o que você tem a ver com isso? Esse é o nosso tema. Eu queria que você pudesse focar e entender que isso é para você também. Isso não é só para quem é líder de jovens, só para quem é líder da igreja, enfim, um líder na sua casa, um líder com seus futuros filhos ou com seus filhos, para quem já está assistindo e é mãe ou pai, esse conceito. E o que você tem a ver com isso, o que o mestre Jesus Cristo nos ensina acerca disso. A gente quer trazer aqui esse talk aí com os nossos líderes de jovens, mais o nosso pastor, e queremos dividir mais ou menos em 4 grandes coisas, 4 pontos que a gente quer trazer para meio que tirar um pouquinho o estigma sobre liderança e, enfim, a gente vai descobrir junto aí.
Antes de mais nada, temos aí Igor Bi, o pastor Fabiano Cairoli e o Gabriel para a gente conversar. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente quer trazer, a introdução sobre o tema, que eu queria perguntar para o nosso pastor, sobre o que é ser um líder. O que você entende, qual é a forma e a necessidade que um líder precisa exercer, enfim, que ele precisa ser. O que é ser um líder? Fala pessoal, tudo bem? Bom estar aqui demais. Falar sobre ser um líder é algo muito abrangente, né? Existem várias definições do que é ser um líder. Eu particularmente gosto de uma que mexe muito comigo, dentro desse conceito cristão, é que um líder é uma referência, é uma pessoa que influencia a outra através do seu exemplo e faz com que essa pessoa dê o melhor do que ela tem. Para mim, basicamente, esse é o conceito que eu creio mesmo. E sabe, é bom a gente desmistificar alguma coisa, talvez você esteja aí do outro lado pensando, comecei agora, conheci Jesus agora, né? O que esse papo de liderança tem a ver comigo, né? Então, você pode até dizer, eu cuidei da minha vida direito, o que eu tenho a ver com isso? Né? Mas a verdade é que, quando você tem um encontro com Jesus, a partir do momento que você encontra com Ele, Ele entra no teu coração, Ele começa a fazer morada em você, o maior líder do universo, o maior exemplo de todos, Ele faz com que você seja uma referência, você impacte as pessoas. É praticamente impossível você estar num ambiente perto de alguém, tendo Jesus em você, que você não influencie alguém, você não leve esses valores, esses princípios para quem está próximo de você. Esse impacto que você causa em alguém é um impacto de liderança. Liderança, necessariamente, não é alguém que está, como o Lufê falou aqui, não é alguém que está lá na frente, não é um líder corporativo, é alguém que está na frente da igreja, né? Isso, na verdade, é um reflexo, é um reconhecimento de alguém que já tem esse perfil de liderança, né? Esse chamado que é ser líder. E você é um líder onde quer que você esteja. A partir do momento que você encontrou com Jesus e Ele está em você, você é um líder. E a tendência é, ao longo do tempo, isso ser amadurecido e você fazer esse impacto possa ser cada vez maior na vida das pessoas através do reconhecimento, né? Então, é importante entender isso. Você tem tudo a ver com isso a partir do momento que você se encontra com Jesus. Amém. Eu acho que eu quero complementar também que eu acho algo muito importante, que mais do que qualquer título ou cargo, um líder, seja ele da sua casa, seja ele da igreja, ou até mesmo de um trabalho que seja, ele tem uma mentalidade. Ele enxerga as coisas, ele vê as situações com uma mentalidade de liderança. Acho que mais do que cargo, mais do que qualquer coisa, um líder, ele tem uma mentalidade de transformação, uma mentalidade de querer fazer as coisas e ser o primeiro a servir, ser o primeiro a se disponibilizar, enfim, para qualquer outra coisa, seja uma carona que seja arrumar uma cadeira. O líder, ele tem uma mentalidade. Ele não precisa de cargo, ele não precisa de título, ele nunca vai precisar. Vocês concordam com isso? Sim, com certeza. E acho que uma das coisas que o Biano falou de muito importante é que o líder, ou a liderança, né, como um conjunto, ela está aqui para fortalecer outras pessoas. Ela está aqui para levantar outras pessoas. Ela está aqui para fazer com que as pessoas cumpram o seu chamado, para que aqueles que estão, os nossos liderados, ou os nossos discípulos, eles sejam 100% daquilo que Deus quer para cada um deles. Então, liderança nesse sentido também é olhar o individual, mas olhar o conjunto no sentido de ver para onde o seu grupo está indo, mas também olhar o individual para ver cada pessoa dentro desse grupo, se todas estão indo para o lugar certo, ou se tem uma se desviando, e o líder ele tem que ter esse olhar, né, de fortalecimento das pessoas. Sim, isso é muito legal porque isso contempla qualquer área da sociedade. Então, se você enxergar o seu chefe, enfim, a pessoa que te chefia no seu trabalho, ele quer que você esteja junto, quer que você esteja perto, ele não quer que você se desfoque. Mesma coisa ministerialmente falando, na sua casa, enfim. Essa mentalidade, esse conceito de liderança que a gente quer trazer aqui. Bom, vamos seguir aqui. Eu acho que deu para dar um panorama bem interessante sobre o nosso tema. Liderança, o que você tem a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso.
Nosso Jesus também nos ensinou muita coisa. A gente queria trazer também alguns atributos, esse é o nosso segundo ponto. Alguns atributos que a gente acredita que você, para ser um líder, para você influenciar de forma positiva nos lugares onde você está, você precisa ter. Eu queria começar aqui falando sobre, a gente entrou num consenso aqui, eu acho que esse é o primeiro de tudo, esse vem antes de qualquer coisa, que é você ter humildade. Então, a liderança que você exerce, ela tem que ser uma liderança humilde. A questão de você, se você quer ser líder, se você quer ser o primeiro, que você sirva, faz todo sentido. Então, nós precisamos de pessoas que sejam humildes naquilo que fazem, que enxergam, trazendo para a perspectiva bíblica, que enxergam as coisas da forma que Jesus vê, da forma que Jesus fez. Então, ele se colocou em humildade, ele foi o servo de todos. Ele era Deus, mas não considerou ser igual a Deus. Então, se você parar para pensar, esse conceito de liderança, esse perfil de liderança humilde, é aquilo que vai nortear, aquilo que vai basear tudo aquilo que você for fazer nesse âmbito. Vocês concordam com isso? O que vocês têm a acrescentar sobre isso? Com certeza. Fala, pessoal, tudo bem? Eu acredito que humildade é algo muito importante. A gente não deve ter a ambição, não estou falando que nós não devemos ter o sonho de um dia realizar algo ministerialmente. Se Deus colocou algo no nosso coração, nós devemos sonhar, nós devemos nos preparar, mas devemos sempre ter em nosso coração a humildade e saber limitar. Não é você se diminuir, você se rebaixar, falando, não sou nada, você saber limitar ao que Deus fala que você é você saber se limitar ao que Jesus diz que você é, e não deixar de se preparar para os seus sonhos, não deixar de se preparar para aquilo que Deus tem chamado para você liderar, mas você sempre conter uma humildade no seu coração, não deixar com que a soberba tome conta, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, assim como a palavra de Deus diz, né? Muito bom, Fê. Eu também queria lembrar que tem um texto, se eu não me engano, é Lucas 22, 24, por aí, quando alguns dos discípulos estão ali reunidos na mesa, na última ceia, né? E Jesus fala sobre o traidor, logo em seguida eles começam a debater ali quem que é o maior, quem que é o maior no reino ali, né? E Jesus deixa claro, muito claro esse respeito. Ele fala assim que quem quiser ser o maior, que seja o menor, né? Ele falou assim, que ele era o exemplo. Ele falou que aquele estava sentado à mesa, que é o maior, né? Ele veio para servir e não para ser servido. Então, essa posição de entender que as coisas começam na simplicidade, né? É fundamental. Um coração quebrantado, um coração humilde, né? Isso atrai as pessoas, atrai aqueles que estão próximos de você. E essa é a grande oportunidade de a gente trazer a revelação da verdade de Cristo sobre a vida das pessoas, né? Ninguém quer ficar perto de alguém arrogante, ninguém quer ficar perto de alguém prepotente. Com certeza. A não ser que tenha algum interesse por isso, né? Claro que às vezes é conveniente até, mas o verdadeiro líder, ele atrai as pessoas através da simplicidade, ele se torna acessível através desse ponto, como Jesus era, né? Sim. E o mais engraçado desse ponto é que, seja você uma pessoa humilde ou não, isso é notório, as duas coisas para todo mundo. Não tem como se esconder nesse tipo de questão. As pessoas, elas enxergam isso. Esse é um tema super difícil. Nós, seres humanos, temos nosso ego, temos nosso orgulho, enfim, a gente tem diversas coisas que fazem a gente cair nisso, muitas vezes. Só que o grande ponto dessa parada é que as pessoas, elas estão te observando e elas sabem, elas conseguem enxergar isso. E se elas enxergarem algo negativo nesse sentido da humildade, é muito difícil as pessoas caminharem junto de você, sabe? Irem para onde você está caminhando. Então, é muito importante você fazer esse trabalho, seja você um líder ou não, de olhar para dentro e enxergar isso. Será que eu tenho um ego, um orgulho muito exacerbado, que isso está me prejudicando, que isso está prejudicando as pessoas à minha volta? A minha liderança, enfim, no meu trabalho, na minha escola, será que isso está nos trabalhos de escola, quem que você é? Você é aquele cara mandão, você é aquele cara que quer mandar as pessoas fazer tudo e no final das contas quem leva o crédito final é você? Será? Acho que esse é o grande ponto. Essa humildade, ela é super necessária porque ela vai pautar e basear tudo aquilo que você for propor e fazer num grupo ou num meio que seja. Bom,
falamos sobre humildade, acho que fechamos esse assunto. A segunda grande coisa que a gente queria trazer também sobre um dos atributos que nós acreditamos que uma pessoa que tem uma mentalidade de liderança deve ter, trazendo mais agora para o ministerial, para o espiritual da coisa, e é essencial também, que é a santidade. E eu queria perguntar para o Igor, o que você entende sobre isso? O que você vê? Qual é a importância de você ser um líder, ou você ser alguém que com essa mentalidade de tentar resolver as coisas de forma santa, fazer as coisas de forma santa, assim como Jesus era? Sim, santidade é um tema que eu particularmente gosto muito de falar, né? Já dei algumas palavras a respeito disso, e ela significa agiasmos, na sua origem, que significa separação. E quando você fala no sentido de separação, você pode abordar 2 pontos. Você pode ser separado para alguma coisa e você pode ser separado de alguma coisa. E nós precisamos ter ambas essas separações. Precisamos ter a separação para Deus, em um sentido de consagração, e precisamos ter a separação do mundo, no sentido de afastamento. Então, nós precisamos ser pessoas que nos consagramos a Deus constantemente, porque Ele se agrada, igual a gente viu na ministração, até uma confirmação, porque abordaram esse versículo, eu tinha separado esse versículo, é Mateus 5,48, que fala: sede, pois, perfeitos como vosso Pai que estás no céu. Então a gente precisa ser perfeito, a gente precisa buscar a estatura do varão perfeito, e a gente precisa se consagrar a Deus. E um ponto de liderança, deixando bem claro que esses pontos que nós estamos abordando é para todas as áreas da sua vida, não necessariamente para você ser um líder, mas santidade você precisa ter, porque é bíblico, é um mandamento de Deus, isso é importante para a sua vida. A gente vê que a gente precisa ser um líder não somente ministerialmente, no trabalho, mas ser um líder da nossa própria vida. A gente vê em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, dizendo que a gente precisa ter santidade com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então a gente precisa ser líder do nosso espírito, deixar que Deus conduza isso. A gente precisa, através da nossa busca, santificar o nosso corpo, santificar a nossa alma e santificar o nosso espírito. E um último ponto que eu vejo sobre santidade é Hebreus 12:14, que fala: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. E eu acredito que quando você tem santidade, você começa a exercer uma liderança reconhecida. As pessoas começam a te olhar com olhar de referência. Você não busca santidade para que você seja referência, você busca santidade porque isso agrada a Deus, mas é consequente isso. Você não é um líder que vai ter a ambição, que vai ter a malícia, que vai realizar atos ruins a fim de justificar o fim, né? Você vai querer que os fins justifiquem os meios, vai fazer meios ruins, mas você vai fazer meios bons, porque você não vai querer que sua liderança seja imposta, mas você vai querer que a sua liderança seja reconhecida, e para isso a gente precisa ter santidade, assim como Samuel, ele teve ao longo da caminhada junto com Eli e Jesus também. Todos eles não tiveram a malícia, mas tiveram a santidade, essa separação para Deus, né? Gostaria de saber o que vocês acham também a respeito disso. Queria fazer um comentário aqui. Santidade tem muito a ver com quem você é offline, né? Muitas vezes a gente está preocupado em estar se demonstrando diante das pessoas que a gente tem uma certa santidade, mas Deus conhece a gente onde ninguém vê. Você mostra a tua santidade para Deus onde ninguém está olhando. Davi foi um exemplo disso. Davi, quando foi ungido rei de Israel, Samuel foi lá na casa do pai dele, Jessé, e ele foi ungido. Ele estava onde? Ele estava cuidando das ovelhas, nem na casa do pai ele estava. Ele estava lá, onde ninguém, só as ovelhinhas estavam vendo ele ali, não tinha mais ninguém vendo. Mas Deus já olhava ele ali e viu nele alguém diferente. Tanto que a unção de rei sobre Davi veio lá. Ele apenas, depois de um tempo, ele tomou posse daquilo que Deus tinha declarado sobre a vida dele. Mas Deus já tinha visto ele como um rei. Então, a gente tem que entender que quando Deus nos olha, Ele nos olha nos lugares secretos. Ele olha naquilo que é o nosso lugar fechado, o nosso quarto. É ali que Deus está vendo que nós somos, né? Porque essa é a grande verdade do Evangelho e da santidade, né? E como o Igor disse, a partir disso, estar online é um reflexo daquilo que Deus está fazendo, né, na nossa vida. Com certeza. Porque não é nós que fazemos, mas é Deus que faz através de nós,
né? Como o apóstolo Paulo também disse, né? Ele fala, sejais meus imitadores como sou de Cristo. Ele mostra que a figura dele é importante para refletir a glória de Deus, mas a postura dele é reflexo da vida dele, né? Então é importante a gente entender essa questão do online e do offline, né? Com certeza. E santidade tem tudo a ver com o Espírito Santo, que é Ele que faz o mover acontecer, que é Ele que faz as coisas acontecerem. Então, se sem santidade ninguém consegue enxergar ao Senhor, como que eu vou ser um líder, como que eu vou ser uma pessoa referência, seja lá onde eu estou, se eu não tiver o Espírito Santo comigo? Então, eu acho que caminha muito junto, santidade e Espírito Santo. Se você não anda em santidade, se você não busca essa constante transformação da sua mente, com certeza o Espírito Santo, muitas vezes ele quer fazer as coisas, mas você mesmo impede o Espírito Santo de fazer. Então, caminha muito junto aí. Vamos lá. Terceira coisa, um atributo, uma mentalidade de liderança que nós consideramos que é necessário, é o caráter. A gente pode falar muito sobre, a gente pode continuar falando sobre santidade aqui até o final da live, mas algo prático também, algo que você, por exemplo, precisa enxergar no seu chefe, por exemplo, é o caráter dele. Ninguém segue ninguém se não vê um caráter por trás, uma moral, uma integridade. Eu queria que o Igor também falasse um pouco sobre isso. Acredito que a gente consegue linkar bastante santidade com caráter, né? Por isso que nós colocamos na sequência esse ponto. E assim como o Fê falou, a gente precisa do Espírito Santo. É Ele que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos molda, seja offline, seja no nosso secreto, onde Ele for. É Ele que Ele molda o nosso caráter, Ele molda as nossas convicções, Ele que nos conscientiza quando fazemos algo errado, o que devemos fazer, juntamente da palavra de Deus, que fala com a gente. E eu vejo o caráter... na Bíblia eu linko bastante com a palavra irrepreensível, né? Nós precisamos ter um caráter irrepreensível, né? São coisas muito juntas quando a gente entende o caráter bíblico, né? Na Bíblia fala para a gente ter irrepreensibilidade. A gente vê Daniel tendo um caráter excepcional que levou ele a cargos de liderança, levou ele a cargos de, se não me engano, 3, 4 reis, onde ele foi referência. E a gente vê isso lá em Daniel 6:4, onde a gente vê que os príncipes, as pessoas, elas estavam tentando achar em Daniel algum erro, mas não achavam nada nele, né? Vou até ler para vocês aí. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro. Então a gente precisa ter um caráter irrepreensível perante Deus, precisamos ter integridade, e Amém. Isso a gente consegue através de oração, a gente consegue através do Espírito Santo, a gente consegue através da palavra de Deus, que é onde fala as coisas certas, as coisas erradas. E um último exemplo que eu vejo na Bíblia que demonstra que, assim como o Fabiano falou, a gente precisa da nossa forma offline ter esse caráter, é o servo de Eliseu, que se chamava Geazi. No momento em que Naamã ele foi curado, ele quis entregar riquezas a Eliseu e ele não aceitou, Geazi ele foi, demonstrou o caráter que estava dentro dele, um caráter de amor às riquezas, e ele foi ocultamente, quando ninguém estava vendo, quando o seu líder não estava vendo, quando Eliseu não estava vendo, ele foi requisitar as riquezas que Eliseu não quis, né? Ele foi dizer que Eliseu queria só para tomar para ele. Então nós precisamos, assim como quando ninguém está vendo, ter esse caráter irrepreensível, esse caráter íntegro que é bíblico. Amém. O Igor B parece muito com Eliseu, então a gente está bem servido nesse sentido. Santidade aí tá bem legal. Só um detalhe eu queria comentar que se você tiver alguma pergunta, acho que esse momento de interação também acho que vai ter no final, se der tempo, claro, mas as nossas líderes aí que fizeram a administração, a abertura, elas estão super online também, então seja no YouTube ou seja no Instagram, faça sua pergunta, a gente vai tentar responder aí se der tempo, tá bom? Vamos partir para o próximo ponto, que eu queria perguntar para o Gabriel sobre o que ele enxerga na necessidade, né, sobre um líder, ele ser um líder serviçal, um líder que encara o serviço, que ele tem o coração de servo para fazer as coisas. Isso é importante, isso é essencial ou não? Com certeza. E acho que a gente estava falando aqui de características daquilo que a gente é,
né? Falamos de santidade, humildade, caráter, e a gente relaciona essas coisas muito com aquilo que a gente é, mas a gente relaciona o serviço com aquilo que a gente faz. Mas eu quero trazer um pouco dessa mentalidade que, na verdade, o serviço também tem muito a ver com aquilo que a gente é. Quando a gente fala que nós somos líderes, a gente nada mais está falando que nós somos ministros do Senhor em algum ministério. Assim como a gente vive falando aqui da nossa igreja como ministerial, como uma igreja focada em ministérios, o líder, ele é esse ministro de Deus. Ele é o cara que tem que ministrar na vida das pessoas, ele é o cara que tem que ministrar muitas vezes na vida de líderes, de outros ministros de Deus para um povo. Então esse é e o servo tem tudo a ver com isso, porque o ministro, ele é aquela pessoa que serve aos outros. O ministrar é também o servir, e não só um servir no sentido que a gente muitas vezes leva de carregar alguma coisa, de botar a mão na massa, isso também. Mas um servo no sentido de falar, eu tenho autoridade, eu tenho responsabilidade de fazer isso e isso daqui acontecerem. A minha função é, por mais que eu delegue as coisas, por mais que eu delegue as funções, a minha responsabilidade é fazer com que isso aconteça. Com aquilo que Deus colocou para esse ministério, para essa pequena família, para esse grupo no meu trabalho, seja o que for. Aquilo que Deus colocou de propósito, de chamado, de ministério, de função, de objetivo, de meta, de fruto, é minha responsabilidade, ou a responsabilidade de cada um dos líderes, fazer com que aquilo aconteça. E isso é ter um coração de servo. Jesus, muitas vezes, ele nem sempre estava fazendo todas as coisas. Muitas vezes sempre tinha os seus discípulos, que eram vários, e ele tinha as pessoas que serviam junto com ele, mas ele era o responsável por fazer com que o chamado do Pai acontecesse, por mais que muitas vezes as pessoas estivessem distraídas, por mais que muitas vezes as pessoas não estivessem ouvindo a voz de Deus, por mais que as pessoas à sua volta estivessem muitas vezes pensando no milagre, naquilo que elas ganhariam, mas ele era o cara que tinha a responsabilidade, como líder, de fazer aquilo acontecer. Por mais que ele chamasse as pessoas para perto. E eu acho que esse coração de servo que a gente tem que ter é de chamar para nós a responsabilidade que nos foi dada. Não toda a responsabilidade sobre todas as coisas, mas aquilo que Deus colocou para cada um. É aquilo que a gente tem que chamar para nós de responsabilidade. E eu acho que isso nem sempre é fácil. Às vezes a gente está muito bem, então a gente chama toda a responsabilidade. Às vezes a gente não está tão bem e a gente não chama toda a responsabilidade. Mas a gente tem que ter isso na consciência de que líderes servos são aqueles que cumprem aquilo que Deus deixou para cada um deles. Às vezes a gente se olha como massa muitas vezes. A igreja é uma só, mas cada um dos ministros de Deus nessa localidade, nessa comunidade, nesse ministério, tem uma responsabilidade específica. E é isso que a gente tem que cumprir. Eu acho que a gente precisa parar de pensar que liderança é glória. Que você ser uma pessoa, que você exerce uma influência sobre alguém ou sobre qualquer ambiente, isso é glória para você. Isso não é glória, isso é responsabilidade que Deus te deu. Então, você homem, por exemplo, eu ainda não sou casado, o Fabiano já é, mas ele não tem glória por cuidar da casa dele. Ele tem uma responsabilidade. Então, a gente tem que parar com esse estigma. Então, eu vou fazer as coisas porque eu quero me tornar líder, eu vou aparecer mais porque eu quero me tornar líder. Cara, liderança é muito mais ônus do que bônus. Acho que todo mundo concorda com isso. Isso eu acho legal falar, só porque... Não é verdade? Eu lembrei o texto... Aí é o papo do Fabiano. Eu lembrei o texto que está em Mateus 20, se não me engano, Mateus 20 também. Vocês chequem aí. Mas eu lembro que é aquela passagem que a mãe de 2 discípulos encontra com Jesus e fala, quando você estiver no teu reino lá, você pode colocar um sentado à direita ou à tua esquerda e tal. Falou assim, eles vão tomar do mesmo cálice que eu. Eles falam assim, claro, a gente toma. Falei, pois é, vocês vão tomar o mesmo cálice que eu. Mas sentar à minha direita, à minha esquerda, só Deus pode dizer. E é engraçado que a gente vê líderes que querem a todo custo, pessoas que querem a todo custo serem líderes, são obstinadas pela liderança. Elas querem a todo custo, mas não querem pagar o preço. Elas querem ser líder, mas não querem servir. Elas querem ser servidas. Elas querem uma posição, elas querem estar lá, elas buscam até ser impostas
mas elas não pagam o preço. Elas não querem saber meu, eu vou tomar do cálice, eu vou, né, o que você falou. Eu sempre falo para os meninos aqui que ser líder, né, é 90% bônus e 10 bônus, né? Isso aqui tem, né? Está cansado de ouvir isso. Mas a verdade é que quando Deus estabelece isso, Ele lava os pés dos seus discípulos para mostrar a humildade, o serviço, né? Ele fala assim para Pedro, fala assim, se eu não fizer isso, você não tem pacto comigo. Então, essa é a posição. A nossa vida de servir, mais uma vez, a gente está falando de liderança, pode estar falando de ministério, mas essa questão de ter o Espírito Santo morando em nós, a gente influencia e impacta qualquer pessoa em qualquer lugar que a gente esteja. Essa grande figura do líder, no serviço, na simplicidade, naquilo que Deus faz através de nós, não naquilo que a gente pode fazer. Com certeza. Então a gente quer ser líder. Deus levanta. Aliás, ninguém levanta um homem, é Deus quem levanta. Quando a gente fala assim, eu vejo pessoas nas igrejas falando assim, eu queria ser aquilo, mas o líder lá não deixa, ou o pastor não me levanta como líder, ou sei quem não. A gente está dizendo que aquele cara que ele diz que não põe ele na liderança, ele é maior do que Deus. Agora, quando Deus quer alguma coisa, a Bíblia diz que agindo Deus, quem pedirá? Então, Deus é quem estabelece, Deus é quem levanta. Amém? Glória a Deus. Acho que o mais legal também da gente ter esse papo aqui num ambiente cristão, num ambiente onde Jesus é o foco, é que Ele traz esse ensinamento. Que enquanto o mundo prega uma liderança onde você tem que ser o primeiro, Jesus prega uma liderança onde você tem que ser o último e serve de todos. Esse é o serviço, esse é o coração que nós devemos ter e que você deve ter também no seu secreto. O último ponto que a gente quer comentar, dos vários que existem sobre os atributos de um líder, eu queria continuar esse papo com o Fabiano. Só um detalhe, a gente já está quase para finalizar a live no Instagram, devido ao horário de 1 hora que a live acontece. Mas nós estamos também no YouTube. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande de a gente continuar esse papo, porque a gente tem ainda alguns pontos muito legais para fazer e a gente quer também ouvir vocês, as perguntas que vocês mandarem, etc. Então, a gente tem essa oportunidade. Então, quando acabar essa live, se você estiver pelo Instagram, vai para o YouTube. Vai para o YouTube que a gente vai continuar esse papo mais um tempinho e aí a gente encerra, tá bom? Se você não quiser também, fica à vontade. Quando terminar a live do Instagram, Deus te abençoe e que temos 7 minutos da live do Instagram e Deus te abençoe e que a gente siga junto aí. O ponto que a gente quer comentar agora, que eu acho que vai amarrar todos os outros que a gente abordou, eu queria que o Fabiano ele introduzisse isso e os meninos também comentassem em cima, que é um líder, uma pessoa com essa mentalidade, não precisa ter o título nem o cargo, mas uma pessoa com uma mentalidade de liderança que vê o propósito das coisas. Sem propósitos, não chegamos a lugar nenhum. Queria que o Fabiano falasse um pouquinho sobre isso. Bom, falando em propósito também é algo bem intenso, bem abrangente, né? Mas eu acho que uma coisa que mexe muito com o propósito é a vontade de Deus para cada um de nós. Né? Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu, como está em Eclesiastes 3, e Deus tem um propósito para cada um de nós dentro daquilo que é a vontade dEle. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade dEle. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. Isso é quando a gente entende o nosso lugar no corpo, quando a gente entende aquilo que Deus fez dentro da nossa identidade, naquilo que nós somos feitos para Ele, por Ele, para aquilo que Deus tem realizado na nossa vida para cumprir a vontade dEle, não a nossa vontade. Então, muitas vezes nós pensamos em propósitos, né? Mas nós pensamos assim, eu sempre ouvia isso, eu acho interessante, né? Deus não nos fez para trabalhar, Deus não nos fez para casar, não nos fez para termos filhos, né? Para ganhar dinheiro, ficar rico. Deus nos fez para a glória dEle. Mas não pode ter tudo isso? Pode e deve, né? Desde que todas essas coisas possam convergir para a glória de Deus. É isso que Deus quer, esse é o propósito de Deus na nossa vida, que aquilo que a gente vem a fazer convirja para a glória dEle, esse é o grande propósito, e a gente saiba o lugar onde a gente tem que estar. Acho que é fundamental isso, no centro da vontade dEle. É isso aí, Bi, e acho que até fazendo um link com o ponto anterior, uma das formas da gente descobrir o nosso propósito, da gente descobrir a nossa função, da gente descobrir o nosso ministério, aquilo que Deus nos deu como dons e também como talentos, é a gente servindo, né?
Acho que a gente, como liderança, vemos um buraco, é ali que a gente está. Por mais que muitas vezes não esteja em referência, não esteja um lugar que todo mundo veja, mas como liderança a gente vê um lugar que tá precisando, é ali que a gente vai. E muitas vezes é nessa atitude, é nessa visão de serviço que nós somos levantados. Exatamente um lugar que a gente vai aprender, um lugar que muitas vezes a gente vai ser massacrado, que vão bater na gente, mas que a gente vai aprender, que a gente vai ser fortalecido. E aí a gente vai descobrindo nosso propósito. Acho que talvez seja algo comum entre todos nós aqui, que nós fomos passando por diversas equipes, nós fomos passando por diversas áreas, experimentando as coisas, servindo, fazendo acontecer, botando a cara no negócio, botando a mão para aprender sobre diversas coisas. Quanto que a gente já não cresceu desde quando a gente começou isso aqui. E isso tem muito a ver com o propósito, porque se você não fizer, se você não botar a cara a tapa, se você não for onde ninguém está indo, você não vai descobrir seu propósito, porque talvez ali naquele lugar que não tem ninguém, é onde Deus te quer, né? Exatamente. Eu lembro até de uma vez um conselho do próprio pai do Gabriel. Ele chegou para mim, acho que foi um dos melhores conselhos que eu já recebi. Ele falou: o Espírito Santo está me incomodando aqui. Eu era bem menorzinho, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu fui lá para o apelo e ele me deu o conselho e falou: experimenta dos ministérios, porque você ainda não descobriu o seu chamado específico, você ainda não descobriu o ministério que Deus tem te chamado. Vai experimentando que, à medida que você for servindo, à medida que você for se entregando, eu vou colocar uma chama no seu coração sobre o ministério que você deve servir. Aí eu falei: poxa, se é para isso, então vamos lá, vamos fazer teatro, vamos fazer life house, vamos ser diácono, vamos servir, vamos colocar a água aqui, vamos tentar o ministério de louvor aqui e ali. Descobri que eu não era muito bom em algumas outras coisas, áudio e tudo mais. Aí eu fui me identificando, mas não porque eu fiquei parado esperando que um anjo descesse do céu e abrisse para mim e falasse: vai lá, tá um ministério. Mas porque eu decidi servir, né? Igual todos estamos aqui abordando, né? E você consegue achar o seu propósito nisso tudo. Com certeza. E essa mentalidade de não sabe o que fazer, se você não sabe o que fazer, cara, faça tudo. Tudo que tiver ao seu alcance, tudo que te chamarem, se você não tiver pelo menos o interesse em entender, como por exemplo, a Gi e o Marquinhos que estão aqui servindo no audiovisual, por exemplo, se você não tiver nem esse interesse, você nunca vai descobrir aquilo que exatamente você nasceu para fazer. Todo mundo tem um propósito, né? O propósito de Jesus foi morrer por nós. Nós temos que seguir essa linha. Então, o serviço, ele envolve demais uma mortificação da sua carne, tirar o ego de lado, tirar o orgulho de lado e você morrer por alguma coisa. Seja por jovens, seja pelas mídias onde pessoas são alcançadas lá nos confins da terra, não sei. Se você não sabe o que fazer, com a mentalidade de humildade, santidade, caráter, serviço e o propósito pré-estabelecido por Deus, se você não sabe o que fazer, faça tudo nessa mentalidade. Em todo lugar, né? Visão de reino. Isso não é a sua igreja, isso é na sua faculdade. Com certeza. É na sua casa. Você pode transformar o ambiente que você está a partir do momento que você tem Jesus dentro do seu trabalho, aonde quer que você esteja. Isso é visão de reino. O mundo precisa ver em você a glória de Deus sendo manifesta. Não é só dentro da igreja, fora delas, fora das quatro paredes. Esse é o propósito de um líder. Ele está onde quer que ele esteja, ele poder transformar o ambiente pelo amor de Cristo que está na vida dele. Amém. Acho que esse segundo ponto, a gente está, né? Acho que a gente se empolgou aqui, glória a Deus por isso. É muito bom conversar sobre isso, sobre essas coisas. A gente queria trazer as nossas conversas que a gente tem mais aí no particular, nossas reuniões que duram horas, que muitas vezes eu fico aguardando acabar porque é muito longa, mas são esses papos que a gente queria trazer para vocês também essa visão, as meninas também. A gente queria trazer como um todo essa visão, então a gente queria mostrar, na verdade, muitas vezes aquilo que num momento de pregação, num momento de um culto ali pontual, sábado, a gente não enxerga uns nos outros. A gente quer trazer esse papo, quer trazer uma visibilidade maior sobre temas relevantes como esse, essa mentalidade de liderança. E seguindo isso... Ô Lu, só uma coisa que você estava falando de reunião, acho que uma coisa que a gente tem que entender também, acho que como corpo, a gente tem que entender que nós
nosso papel como membro é sempre cuidar das vidas, né? Quando a gente fala que nós somos líderes de algo, a gente usa a nossa função, a gente usa as coisas à nossa volta, as ações, para cuidar das vidas. Porque a nossa visão é que as vidas se encontrem com Jesus, que as vidas tenham o Espírito Santo dentro delas. Então, a gente sempre, é legal isso em liderança, né? Quando você fala das reuniões que duram horas, é porque a gente está pensando naquela coisa, qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha no detalhe, para que as vidas que a gente vai alcançar, que elas sejam alcançadas, as vidas que Deus nos deu, elas sejam alcançadas. Então isso é muito legal de pensar. E é um aprendizado muito grande, né, mano? Com certeza. Acho que o próprio pastor Fabiano que dá esses toques para a gente desde o dia zero, nosso reunidos aqui como esse corpo de liderança dos Jovens Oxes. É muito engraçado porque a gente aprende junto. A gente não nasceu perfeito, não vai ser perfeito, mas é muito legal saber que existem pessoas que caminham com a mesma mentalidade do que você. Uma mentalidade de serviço, uma mentalidade que quer ver as coisas acontecerem. Então você pode ter certeza, você que está aí do outro lado, que faz parte dessa família, pode ter certeza que essas pessoas aqui, esses caras, essas mulheres, estão querendo fazer as coisas acontecerem com o coração no lugar certo. Esse é o mais legal. E sempre tem que ser assim, tá bom? Então, eu queria seguir aqui para a gente levantar algo que é super interessante, porque eu acho que de tudo aquilo que a gente falou, tudo fez sentido para você na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, seja lá onde você estiver, a idade que você tiver. Mas acho que esse ponto aqui é um ponto que acho que vai te identificar, você vai se identificar muito, que a gente denominou aqui como o líder offline. O líder onde ninguém está vendo. A mentalidade, uma pessoa com uma mentalidade de liderança onde ninguém está vendo. Eu até escrevi aqui, eu queria chamar o Fabiano e os outros líderes para a conversa, mas assim, eu escrevi assim: quem é você quando ninguém está te vendo? Para arrumar uma cadeira aqui no Oxes, ou seja lá em qualquer lugar, numa festa de aniversário, sei lá, você fica ou você vai embora? Eu acho que isso é um papo que a gente teve recentemente, demonstra uma mentalidade de uma pessoa que quer fazer as coisas acontecerem no offline. Não precisa de glória, não precisa de microfone, não precisa de vídeo, não precisa de palavras bonitas. Precisa só do seu coração, do seu serviço e ver as coisas acontecerem sem querer glória nenhuma. Então eu queria perguntar para vocês, acho que eu vou abrir essa pergunta aí para todos. Quem quiser tomar a frente para responder como a gente pode denominar, como a gente caracteriza uma pessoa que ela tem uma mentalidade de liderança no offline, no secreto, onde ela quer fazer as coisas não para as pessoas, mas sim para Deus. Como a gente pode resolver essa questão? Difícil a pergunta, né? Deixa para os universitários. Mas eu acho que você tem que ser cristão em todos os âmbitos que você está. Você tem que ser um discípulo em todos os âmbitos que você está. Então, as atitudes, as palavras, os pensamentos, os sonhos, eles têm que ser o mesmo em todos os âmbitos. Então, aqui na verdade, a igreja ela é como se fosse uma grande faculdade. Uma faculdade para o resto da sua vida, que você vai crescendo, pouco a pouco, você vai adquirindo conteúdo, você vai adquirindo autoridade naquilo que você faz. E isso se expande a todos os âmbitos da sua vida. Então, acho que essa característica de discípulo, ele tem que ser expandido a tudo. Então, se aqui eu estou aprendendo a falar, se aqui eu estou aprendendo a cuidar de pessoas, se aqui eu estou aprendendo a discipular, a ter algo de Deus, isso tem que ser no meu trabalho. Eu tenho que olhar as pessoas à minha volta, o meu chefe, ou aquele subordinado a mim, ou as pessoas à minha volta, e falar, aquilo que Deus está me usando lá na igreja, se é com palavra de revelação, o que for, eu vou usar ali também. Eu estou no meu trabalho e na igreja eu arrumo cadeira. Eu levo isso para lá também. Estou vendo alguma coisa desorganizada, estou vendo alguma coisa suja, vou lá e limpo. Vou lá e arrumo, vou lá e ajudo alguém que precisa. Eu conheço de Excel, conheço de um sistema. No meu trabalho eu tenho essa mentalidade de ajudar as pessoas à minha volta. Então, quando ninguém está vendo, quando eu não vou ter glória sobre aquilo, muito provavelmente,
eu sou o mesmo discípulo dentro e fora da igreja. Isso vale ao contrário. Se eu tenho uma característica que no meu trabalho eu sou muito bom, por exemplo, eu manjo muito de tirar foto. Eu venho para a igreja e eu sirvo da mesma maneira. Porque se Deus me deu aquilo, é para todos os âmbitos. Meu, pode Eu falar. acho que um ponto interessante é você também não se autopromover. A gente vê na Bíblia falando que o que sua mão direita faz, a esquerda não saiba, e vice-versa. Você precisa, independente da visibilidade que aquele serviço está trazendo para você, você deve realizar, não só porque muitos estão arrumando cadeira e meus amigos estão, então eu vou ajudar. Mas e quando ninguém está vendo e ninguém está, além disso, te apoiando? A gente deve ter esse serviço, a gente deve ter esse propósito, porque eu já vi em muitos lugares, eu não vou citar denominações, não vou citar movimentos, mas já vi várias pessoas ajudando em movimentos que eram grandes, e só porque tinham amigos nesses movimentos, só porque era grande e era legal, essas pessoas serviam com a maior dedicação. Mas só que eu olhava para a igreja, que elas denominavam-se a casa, e falava: onde você está servindo aqui? Não te vejo em nenhum ministério, não te vejo nenhuma dedicação, seja em arrumar cadeira, seja naquilo ou naquilo outro. Então precisamos não ter uma autopromoção e precisamos ter uma motivação no lugar correto. E até já abordo com a pergunta do Caetano: quando eu vou saber que eu estou pronto para liderar? Não acredito que Jesus ele deixou de ter boas práticas até os 30 anos, quando ele começou o ministério. Eu acredito que ele foi realizando coisas boas, ele foi servindo, e quando foi o momento certo, ele não se autopromoveu, mas pessoas autopromoveram ele. Então, é necessário que você faça independente da visibilidade. Quando for o tempo certo, pessoas vão reconhecer isso, pessoas vão te ver como referência. Você não vai precisar: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pessoas vão começar a comentar isso, porque é notório, é notável. Então, é um ponto interessante que eu quis abordar aqui. Você quer 2 exemplos bíblicos sobre isso? Você para pensar: Josué, um líder totalmente offline. Ninguém precisou falar para ele fazer o que ele estava fazendo, ser um dos representantes das 12 tribos. Ninguém precisou falar isso. E José, um cara que tinha todas as dificuldades do mundo, ele não tinha visibilidade nenhuma, ele não tinha a glória nenhuma, mas ele fazia as coisas. Josué fazia as coisas. Enquanto Josué, vou dar o exemplo de Josué, enquanto Josué ele fazia o que ele foi designado a fazer, Moisés estava olhando. Moisés foi usado por Deus para levantá-lo como o próximo líder, como a próxima pessoa que ia levar o povo para dentro da terra, que ia lutar, que ia batalhar, que ia pegar a espada na mão e ia libertar o povo. Entende o que eu quero dizer? Sabe, você não é a partir do momento que você ganha alguma coisa, que você ganha um cargo, ganha um título, que você começa a fazer. E eu vou linkar com aquilo que a gente tinha conversado, que a gente sempre conversa, que é o exemplo que o Fabiano dá para a gente. Que quando a gente estava servindo, por exemplo, vamos partir do pressuposto que a gente estava servindo o Oxis há... Quantos anos de Oxis você tem, Igão? O Igão, quantos anos de Oxis você tem? De Oxis? Deixa eu ver, acho mais de que 5. uns 6 anos. Eu também tenho mais de 5, o Gabriel fundou. Nasceu no Oxis. E a partir do momento que a gente pisou o pé no grupo de jovens denominado Oxis, a gente não foi líder, a gente não entrou líder. A gente não entrou, agora eu vou começar a frequentar esse lugar porque eu tenho o título de liderança. Teve essa ambição. Não. Né? E aí o que o Fabiano mesmo disse, quando ele enxergou alguns desses atributos que a gente tem comentado em nós, ele foi uma das pessoas, lógico, mas ele falou assim: cara, o Igor ele tem uma característica que, ele está servindo antes mesmo do título. E a nossa igreja é muito conhecida por isso. Né? Você nunca vai ver um pastor ou qualquer outra coisa qualquer outro cargo nesse sentido instituído, e sim reconhecido. Então, o que você está fazendo hoje? O que você está servindo hoje offline, quando ninguém está vendo? Alguma necessidade que você vê clara, que algo está queimando ali no seu íntimo para você fazer, mas você escolhe não fazer. Por quê? E, Lu, acho que uma coisa interessante você falar até do Biano, que o offline também, ou principalmente, é a nossa família, é a nossa casa. E aqui, quando a gente vê a Thaís servindo, o Davizinho ali de boa,
A Sandra também estudando. Família Carol Família inteira. Carol aqui, servindo e não só os filhos, mas os sobrinhos, as Os pessoas discípulos. em volta, os discípulos. Isso é o offline também. Eu acho que é legal a gente pensar isso porque, por exemplo, eu estar aqui não é mérito nenhum para os meus pais, mas é algo que dá autoridade para a família. É algo que dá autoridade para o pastor. Pastor que cuide primeiro da sua casa. Claro, isso é bíblico. Então, Paulo fala muito isso para as igrejas. E né? o foco legal que vocês estão falando, porque a gente volta lá do começo, lá que se o cara entende que Jesus está nele, que ele é um só com Jesus, né? Ele já é um líder. Ele já começou a trajetória cumprindo o propósito de Deus, né? E conforme vai amadurecendo isso, aí se reconhece a liderança. Então não é mais, quando eu vou ser líder? Não, você é líder. No tempo certo, você vai ser reconhecido e Deus vai levantar alguém que vai colocar você no lugar certo para que você possa produzir ainda mais do que você já está produzindo. Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Acho que matamos, né? Olha, tem algumas perguntas aqui que me mandaram, que acho que vamos entrar nesse último momento aí de perguntas de vocês. Então, se você ainda está aí no YouTube com a gente, manda sua pergunta. Se você viu um ponto, alguma coisa aí que te levantou algum questionamento em você não tenha medo, manda a pergunta para a gente. A gente vai tentar, principalmente o nosso pastor aí, sábio, de cabelos brancos. e pode ser depois também, né, Lu? A gente está aberto quando quiserem falar com a gente. Isso é verdade. Então, mas assim, durante a nossa live, no offline a gente responde também. Mas assim, a gente vai tentar fazer esse momento agora. Então, uma das perguntas que me mandaram, que eu queria abrir para vocês aqui, quanto tempo de vida, tempo de experiência de vida, você precisa, ou uma pessoa precisa, para assumir uma posição de liderança? Entenda que posição de liderança é geral, não é ministerial, não é exclusivo aqui. Uma posição de liderança na sua casa, uma posição de liderança no trabalho da sua faculdade, enfim. Quanto tempo? Será que isso é um fator determinante, Fabiano? Abrindo para todos, Fabiano. Que bom que o Fabiano está aqui, né? Que bom. Se vocês quiserem perguntar também no offline, né? O pessoal, aliás, a gente trabalha mais no offline do que você imagina. Mas existe uma diferença entre o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é aquele que a gente conhece, né? Que tem as horas, as datas, e tem o tempo de maturidade de Deus na vida da gente, né? E há um tempo em que essas coisas sincronizam, né? Elas cumprem esse propósito de maturidade e que a gente consegue entender o que Deus tem para nós e como isso pode cada vez mais, através do discipulado, de um acompanhamento da igreja, né? Isso pode cada vez evoluir mais e gerar muito mais frutos, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui é a questão da maturidade espiritual. Eu acho que, mais uma vez, o ponto de partida quando você encontra Jesus é a boa liderança. A liderança daquilo que Deus quer para cada um de nós. E a tendência, quanto mais você vai fortalecendo, quanto mais você vai se aproximando desses atributos que nós falamos aqui de santidade, posicionamento, serviço, quanto mais você cresce nesse aspecto, porque você está entendendo a palavra de Deus, aliás, né, leitura da palavra, devocional, né, isso que alimenta a gente, para que a gente entenda, conheça melhor Jesus, para que Ele possa fazer com que as coisas aconteçam. Eu vou falar uma frase aqui que o pessoal já está acostumado a ouvir eu falar isso, mas é bom, talvez você está do outro lado aí, talvez não tenha ouvido. Né, existe uma diferença entre, primeiro, entre aquilo que a gente deixa como herança e como legado. Herança é aquilo que você deixa para alguém, ou seja, se não for bem administrado, ela pode acabar. E legado é aquilo que você deixa em alguém. E o verdadeiro líder deixa um legado, ele deixa uma marca que é eterna, que provavelmente vai reverberar de uma forma que a gente não pode mensurar. Esse é o verdadeiro legado. E a gente só vê a partir dessa frase também que eu queria falar, que muitas vezes agir como Cristo não é a mesma coisa que reagir como Ele. Agir já é muito difícil, né? Mas reagir é muito mais ainda, porque agir como Cristo, a ação ela pode ser calculada, mas reagir demonstra aquilo que você realmente é.
Então, a partir do momento que você vai amadurecendo no seu relacionamento com Deus, você vai agindo menos como Ele, mas reagindo mais. Já fica no automático. Você, quando se pega, já está fazendo aquilo que Deus faria no teu lugar. Né? É o amor ao próximo, é a preocupação com o próximo. É você olhar, mas você não está muito preocupado com você. Você começar a perceber que você está mais preocupado com o outro do que com você mesmo. Né? Você, às vezes, abre mão de tantas coisas. Né? A gente vê tantos líderes. Né? E a gente tem o privilégio de estar numa igreja onde os líderes da nossa igreja, os pastores, todos, eu estou aqui há 25 anos no Oxis, 25 anos de Oxis, já dá para falar bastante coisa. Como é bom ver a integridade dos nossos líderes, dos nossos pastores. Verdade. É algo que mexe com a gente, é algo que inspira, motiva. A gente vê que essas pessoas, elas realmente refletem a glória de Deus na nossa vida. Isso inspira a gente para que a gente possa também, esse é o legado que vem para nós, que a gente reflete nas pessoas, né? E transmite para elas de uma maneira que só Deus pode fazer através da vida da gente. Sim, eu acho que um ponto interessante, eu estava conversando com uma pessoa um dia desses, e essa pessoa não parava de me perguntar: você acha que eu estou pronto para discipular? Você acha que eu estou pronto para discipular? Você acha? Eu falei, ó, com todo respeito, eu não posso ser o mediador disso. Não sou eu quem devo te falar se você está pronto. Não sou eu quem devo te falar se é a hora, se é o momento. Eu acredito que Deus, Ele direciona tudo, mas o que eu posso te falar é: não tenha a ambição de um título. Não tenha a ambição de que você tenha, seja denominado líder de alguma coisa, mas simplesmente seja relevante. Só seja relevante, sirva, que as coisas vão acontecer naturalmente. Deus vai guiar naturalmente. Não vai precisar que 5 pessoas falem, seja isso, faça aquilo. Não, simplesmente faça, simplesmente exerça essas funções de no sentido de servir. E eu falei, não queira que o seu nome seja reconhecido, mas queira que a sua mensagem ela seja reconhecida. Não queira que você tenha fama, mas tenha relevância através das coisas que você faz. Então, acho que é um ponto muito importante que a gente precisa ter nessa liderança. É isso mesmo. E linkando com o que o Igão e o Biano falaram, acho que essa maturidade espiritual ela é muito importante. Inclusive, a gente acha que só na igreja, mas em todos os âmbitos ela é importante. A nossa maturidade também do nosso caráter, né? Como é que a gente vai liderar uma empresa, como é que a gente vai liderar pessoas ali para cumprirem aquilo que Deus tem para a nossa empresa, que a gente esquece de falar isso, mas é o propósito de Deus sobre a nossa empresa, que a gente vai ser um ministro ali também. Então essa maturidade ela é muito importante. Mas falando em tempo, eu acho que se a gente pensar em algo espiritual, quando que é o tempo, né, de você tomar uma posição à frente? É 1 segundo depois que Deus te chamar. Acho que é simplesmente isso. Sim. Porque pode ser 10 anos depois que você entrou na igreja, pode ser 1 mês depois. Mas se Deus te chamou, é 1 segundo depois, acabou. Isso aí, essa evolução vai vindo aos poucos. A gente fala de liderança aqui, mas a gente está aprendendo a cada dia. A gente não tem resposta para tudo, a resposta é Cristo. Por isso que a gente procura às vezes fugir de alguns assuntos polêmicos, porque como as meninas falaram aqui, né, a resposta é o nome de Jesus. Quando ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo com ti mesmo, está lá, cara, não tem muito o que explicar. Né? Então, a gente acredita nesse valor que a gente também está crescendo como liderança e todos nós estamos buscando ser aperfeiçoados com o caráter de Cristo até a volta dele. Né? Com certeza. Eu já falei muito sobre isso, mas quero reafirmar aqui que, por mais que a gente esteja nessa posição hoje, de líderes de jovens, o pastor de pastor de jovens também, nós estamos numa grande escola. Os jovens, ele não é a igreja, sabe? Ele faz parte de uma. Então, nós somos falhos, a gente tem que aprender muito, comer muito arroz com feijão ainda, mas você também, onde você serve, seja lá qual ministério for. Só que, ao mesmo tempo, a gente está colocando a nossa cara para bater, Deus está falando com a gente, Deus está revelando coisa, Deus ele está preparando pessoas, não só nós, você também, preparando pessoas para assumirem coisas na próxima levada da geração, sabe? O que você tem plantado hoje para a igreja como um todo colher daqui 5, 10, 15, 20? Quem vai ser o próximo? Quem serão os próximos líderes de jovens daqui 5, 10, 15, 20, 30? Sabe? A gente precisa entender isso, que assim como o pastor falou sobre legado, nós não estamos aqui simplesmente para cumprir, fazer o nosso e sair. A gente está aqui para plantar,
semear, né, para no futuro as pessoas colherem, mas ali no meio de tudo, parafraseando a Bíblia, Deus está dando o crescimento de tudo. Então esse é o maior objetivo, essa escola que são os jovens. Sim, eu até gostaria de falar que às vezes a gente está falando tanto sobre liderança, você pode até estar pensando, poxa, mas eu não sou líder de nenhum ministério, não sou líder no meu trabalho, não sou gerente, não sou isso, não sou aquilo, mas às vezes tem algumas coisas que não exigem tanto tempo de espera, mas, por exemplo, Deus te deu um quarto, e qual a liderança, qual a excelência que você está exercendo no arrumar o seu quarto, por exemplo. Então, existem alguns princípios, algumas coisas que Deus nos dá que você não precisa esperar e que você precisa exercer essa liderança, sua própria vida, sua alma, o seu corpo, que você precisa exercer essa liderança e você não precisa esperar ter um ministério, ter uma igreja, ter isso, ter aquilo, mas você já pode exercer esses princípios desde já, né? Show. Vamos para a nossa última pergunta. Mandaram aqui para mim. Deixa eu ler ela aqui primeiro. Legal. Vou botar o Gabriel aí para responder essa. Tá preparado aí? Qualquer coisa, o nosso pastor de cabelo sempre branco aí tá. A última resposta tá é mais sempre difícil. Com certeza. As bombas, as confusões, joga tudo para ele. Ó, vamos lá. Que conselho vocês, no caso você, daria para pessoas que começaram, para pessoas que desejam liderar no futuro, que eu acho que é o caso de muitas pessoas aí que estão nesse processo. Que conselho, quais são aí, digamos, o passo zero para as pessoas que desejam liderar no futuro, que têm esse chamado, que já enxergaram isso? Quais os conselhos que você daria para essa pessoa? Nossa, isso é muito legal, porque acho que tem muito a ver com a nossa vida cristã. Mas o primeiro conselho, acima de tudo, é busque a Deus. Busque um relacionamento sincero, um relacionamento sólido com o Espírito Santo. Busque ter conhecimento da palavra, busque ter fé, busque ter palavras de sabedoria, busque ter discernimento dos ambientes, das situações. Acho que isso é importantíssimo para um líder, mas também no nosso âmbito, busque fazer as coisas, como a gente tem falado, busque ter esses princípios, não só o conhecimento, mas as ações. Mas busque o conhecimento, busque aprender de todas as coisas, para que a gente possa ensinar algo. Se a gente não tem conteúdo, se a gente não tem nada para ensinar, para que a gente quer ser líder, né? Sim. Se a gente não tem nada de Deus, não tem uma palavra de Deus e também um conhecimento sobre as coisas, a gente não tem sabedoria para liderar, não precisamos liderar. A gente tem que servir alguém, beleza, apoiar. Mas se você quer ser líder, tenha conhecimento, tenha relacionamento com Deus e vai para frente. Eu estava pensando quando você estava falando, muito legal o que você disse, e uma coisa muito interessante que eu falo isso para os meus discípulos muito, porque muitas vezes eles vêm com essas perguntas, né? Quando eu vou começar tal coisa, o que eu vou fazer, se eu estou pronto, né? A pergunta aí se eu estou pronto para discipular sim ou não. Mas se você hoje, enfim, se você deseja uma palavra de Deus, algo relacionado a isso, sobre liderança na sua vida, se você deseja isso, ou Deus já te falou isso, ou seja, você ainda não é um. E a melhor coisa que você deve fazer é você ser um liderado submisso. Existe muita bênção quando você é submisso à sua liderança. Quando você começa a fazer as coisas, a partir do ponto onde não há submissão, onde não há um entendimento de para onde a gente está caminhando, com o seu líder ou com os seus líderes, você lá na frente você vai ser um líder que não vai respeitar também, porque, por exemplo, nós aqui não somos líderes da igreja como um todo. Nós temos pessoas acima que nós precisamos ser submissos e entender deles o que é o melhor, sabe? Por mais que a gente tenha divergências de opiniões em certas coisas, nós somos submissos. A bênção está na submissão. José nos ensina isso. Davi nos ensina isso. Quando Davi, ele espera anos e anos para assumir o trono que já era dele por direito, ele nos ensina isso. Saul não nos ensina isso. Ele não nos ensina a sermos submissos, a esperarmos Samuel para fazer o sacrifício. Entende? Então, se você busca isso, se você tem uma palavra com relação a isso, seja um liderado submisso. Eu acho que esse é o ponto principal aí. Acho que é legal a gente pensar um pouco por que a gente faz e para que a gente faz. Isso é um ponto muito chave. Porque nós fazemos as coisas para a glória de Deus. E como a gente falou aqui no começo,
fazer isso é entender que a gente diminua para que Ele cresça, para que Ele apareça, para que a gente possa esconder. Quando a gente entende isso, essa liderança é um valor agregado. A gente não faz mais porque alguém precisa ver, porque você precisa estar num púlpito falando, ou porque a plástica daquilo que vai acontecer é o que vai convencer alguém. O apóstolo Paulo disse que não são palavras persuasivas, que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de manifestação de poder. Então, entender que a nossa vida, ela foi feita para glória de Deus, para resplandecer a glória de Deus, já é o suficiente. A gente precisa compreender que cada vez mais a gente precisa se colocar no nosso lugar, entender que quanto mais a gente está diminuindo, Deus mais cresce na nossa vida e cresce na vida das pessoas. Se a gente precisa de um título, de um cargo para exercer aquilo que Deus colocou em nós, alguma coisa está de errado. Como a gente disse desde o começo, alguma coisa no nosso coração, a gente tem que examinar o nosso coração, e como o Gabriel disse, a gente tem que colocar como base daquilo que Deus tem chamado a gente, desde o momento que a gente encontra Jesus, né? A gente tem que entender que aquilo que a gente faz, a glória é somente dele, para ele, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Glória a Deus. Acredito que um conselho rápido que eu daria também é: não deixe que esse seu sonho se torne uma ambição. E assim como falaram aqui, a gente precisa ter um coração ensinável, não somente da parte de pessoas que têm mais experiência, mas às vezes Deus, para moldar o nosso caráter, Ele usa pessoas menos experientes para falar conosco, assim como a serva de Naamã, uma criança, deu esse conselho para Naamã e Naamã foi curado. Se ele simplesmente tivesse recusado, falar, essa pessoa não tem experiência, não sabe do que ela está falando, provavelmente ele não teria sido curado da lepra. Então nós precisamos ter um coração ensinável, um coração quebrantado, que dá à luz a novas coisas, né? Que é o significado desse coração. Então, é isso, tenha um coração ensinável e não deixe que seus sonhos se tornem uma ambição. Amém. Glória a Deus. Eu queria só deixar o Salmo 1 para terminar, que eu acho que para mim é muito forte, né? Em casa lá, a gente sabe de cor esse Salmo lá, que diz, que para mim é um Salmo muito prático dentro desse conceito de liderança, né? Que diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, como o Gabriel disse, na lei do Senhor, e dela medita de noite, porque serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água viva, cujo dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Amém. Bom, eu queria, antes da gente encerrar e a gente orar também, só fazer um check aí nas coisas que a gente falou. Então, a gente começou falando sobre o que é ser um líder. Então, essa mentalidade de liderança não precisa de cargo, não precisa de título. Você precisa ter uma mentalidade, seja lá onde você for. Se você lidera uma pessoa, como o Gabriel introduziu muito bem, se você lidera um grupo de faculdade, se você lidera a sua casa, enfim, essa mentalidade. A gente falou sobre alguns atributos, sobre o que nós enxergamos naquilo que a gente tem experimentado disso, sobre que nós precisamos ter, alguns atributos de líderes, de liderança que nós precisamos ter, que é a humildade, a santidade, o caráter, o serviço e o propósito, muito bem definido. Falamos sobre o líder offline, quem é você quando ninguém está olhando, se você vai arrumar a cadeira no final do Oxis ou não, né? E finalizamos com as perguntas de vocês. Eu acho que foi um papo muito bom, muito edificante. A gente conseguiu trazer tudo que a gente planejou. Glória a Deus por isso. Ele, na verdade, a vontade é dele. E esperamos que a gente possa fazer mais disso. Gostei demais. Muito obrigado a todos que participaram. E, Fabiano, com certeza. Chega aí. As meninas São aí. as meninas Também para já falo que se você tiver mais perguntas, a gente vai abrir nos nossos stories. Se você tem mais alguma pergunta sobre isso, para a gente poder responder para você mais tarde. Então, manda lá depois que acabar essa live aqui, que a gente gostaria de saber de você. Amém. Vamos lá. Se o nosso pastor querido aí puder orar por tudo isso, nossas líderes aqui, muito bem.
posicionadas, distantes aí, temos que nos cuidar, Esse negócio certo? de... Estávamos todos de máscara, Tá na isso é imagem, muito tá aqui. importante, por mais que temos bastante o pessoas. backstage da O gente. Marcos derrubou o negócio. Fabianão, pastor, Ai, amado, glória a Deus. olha pra gente aí. Amém.